Olá, no Câmara Repercute de hoje vamos falar de um importante assunto em debate na última sessão do Legislativo, que trata do remanejamento de emendas impositivas. E vamos também trazer destaque para grande investimento na área da saúde, que foi tema também da última sessão. Tudo isso e muito mais você confere em instantes no Câmara Repercute. Informativo Câmara. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Faça sua parte e colabore no combate à dengue. Não deixe água parada. Faça limpeza periódica em casa. Fique atento aos sintomas. Fique por dentro do que acontece no Legislativo e siga nossas redes sociais. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, estamos de volta, está começando mais um Câmara Repercute, o programa da TV Câmara que explica de forma simples os projetos que impactam a sua vida. No programa de hoje, eu tenho o prazer de receber o vereador e presidente da Câmara Municipal de Franca, Fran Sérgio Garcia, para falar sobre o remanejamento de emendas impositivas, que foi tema dessa última sessão. Obrigado pela participação, presidente. Obrigado. Explica para a gente, para a população que está em casa nos assistindo, o que trata esse remanejamento. Bom, esse remanejamento, assim, historicamente, há muitas divergências aqui entre o Poder Executivo, entidades e o Poder Legislativo, que muitas vezes essas emendas não chegam até as entidades no seu destino, elas são destinadas pelos vereadores, por inúmeras razões. Às vezes é destinada para um plano de trabalho e é cadastrado com outro, e aí a prefeitura não pode pagar. Às vezes a entidade recebe subvenção e pede para custeio e não pode ser para custeio. Enfim, a gente entendeu por que não estavam sendo pagas essas emendas parlamentares nos anos anteriores. E aí resolvemos fazer uma cartilha juntamente com o Poder Executivo para direcionar essas entidades para que fosse feito da maneira correta. Mesmo assim, como é uma coisa nova, foi feita essa destinação e várias tiveram impedimento novamente. Então, esse decreto que foi feito foi para que essas emendas impositivas que foram vetadas por algum impedimento, por algum erro técnico, por falta de plano de trabalho, enfim, por qualquer razão técnica que seja, para que ela possa voltar e ter o prazo, que é até o dia 11 agora de maio, para refazer da maneira correta para aquela entidade. Ou se aquela entidade não puder receber por algum motivo também, por exemplo, vou dar um exemplo, uma entidade do terceiro setor, a entidade do terceiro setor é aquela que não tem fins lucrativos, né? Ela é de utilidade pública. Então, essa entidade, se ela tiver em dívida com a prefeitura, ela já não pode receber emenda. Então, todas as emendas destinadas, por exemplo, a uma entidade dessa, elas vão voltar. Mesmo agora remanejando, se for para a mesma entidade, ela volta. Então, são vários os motivos que tem que readequar. Então, o prazo até dia 11. Então, as entidades precisam estar regulares, os planos de trabalhos precisam estar entregues e toda a documentação e a maneira que foi cadastrada tem que também estar compatível com o plano de trabalho. Enfim, então,
esses impedimentos que aconteceram. Esse decreto foi para que houvesse esse prazo, que é até o dia 11 de maio, para que fosse refeita essa destinação, para que, de fato, essas emendas cheguem nas entidades, que foi o objetivo inicial. Agora, presidente, é fundamental, né, a participação da Câmara Municipal em trabalhar junto às entidades essa questão, porque o prazo, como você disse, é curto. Essas entidades vão ter que fazer esse remanejamento, ajustar as questões técnicas que ficaram pendentes, ou seja, é o Poder Legislativo ajudando essas entidades para que essa verba possa chegar até eles, porque é fundamental até pelos atendimentos que são prestados por elas em vários setores, né? Desde a saúde, a questão social. Foi fundamental a participação da Câmara para poder ajudar essas entidades junto ao Executivo, né? Exatamente. É importante que a população saiba, quem não é da área política ou não é do meio, não entende como que funciona. Eu vou te explicar rapidamente o que significa essas emendas. Que seja ela de vereador, seja ela de deputado estadual ou de deputado federal. O que são as emendas parlamentares? Todo poder executivo tem um orçamento. O poder executivo municipal, que é a prefeitura, tem um orçamento. O poder executivo estadual, que é o governador do estado, tem um orçamento. E o poder executivo federal, que é o presidente da República, também tem um orçamento. Dentro desses orçamentos, uma parte que a gente chama de duodécimo, né? O duodécimo da Câmara tira do Executivo e vai para a despesa do Legislativo. E além desse duodécimo, que esse valor é para pagar as despesas do Legislativo, porque são poderes distintos, então parte da arrecadação municipal, 98%, alguma coisa, fica na Prefeitura. 1,2%, se não me falha a memória, vem para o Poder Executivo, que é o orçamento da Câmara Municipal. Além desse orçamento, é destinado um valor de emendas parlamentares do Poder Executivo para a Câmara Municipal, para o Poder Legislativo. Esse valor destinado para emendas, esse ano foi quase 1.200.000 para cada vereador. O vereador pode pegar esse 1.200.000 e destinar essas emendas, distribuir esse 1.200.000 entre entidades do terceiro setor. Alguns exemplos: Santa Casa, a PAI, a PAAF, enfim, várias entidades, Instituto Pablo, Caminhar, todas as entidades do terceiro setor que prestam serviço para a comunidade, que é um serviço complementar ao Poder Executivo, é feito dessa forma. Então, para entender como é que funciona esse formato. Então, a gente fala que é um tripé entre Poder Legislativo, Poder Executivo e entidade. Então, precisa ser feito da maneira correta, porque senão o Poder Executivo não pode pagar. Ele nem pode deixar de pagar. Porque muitas entidades, quando às vezes voltam e não pagam, eles falam, o prefeito não quer pagar. Não existe isso. O prefeito não pode deixar de pagar se estiver tudo certo, porque senão ele está prevaricando, isso é crime, e ele pode ser cassado e tornado inelegível, por causa de uma emenda. Então o governo não deixa de pagar se estiver tudo certo, mas ele também não pode pagar se tiver alguma coisa errada. Então tem que estar todo mundo alinhado, né? É claro que é uma coisa que está todo mundo aprendendo os formatos, os vereadores estão aqui para auxiliar as entidades e para que junto com o Poder Executivo isso seja alinhado para poder ser pago. Foi isso, esse decreto é para isso, é para contemplar mais uma vez as emendas que foram vetadas por irregularidades, dado um novo prazo para que elas sejam ajustadas. E se mais uma vez não ajustar, aí essas emendas voltam e depois os vereadores vão destinar junto ao Poder Executivo onde é que esse dinheiro vai ser usado. Perfeito, presidente. Inclusive, sobre essa questão que você citou, envolvendo vários setores, a Câmara recebeu hoje também a capitão Sandra Elaine do Corpo de Bombeiros, que esteve aqui justamente para agradecer o trabalho feito na Câmara Municipal que beneficiou o Corpo de Bombeiros. Fala um pouquinho pra gente. Eu, inclusive, além desse... Hoje ela veio agradecer aqui a Sandra, né? Muita gente fala assim... Eu até hoje brinquei com o Palamone, que eu chamei ela de capitã Sandra, e o Palamone me corrigiu, falou assim, não é capitã, pela patente dela tem que falar capitão Sandra. Eu lembrei porque você falou. Eu falei, Palamone, você vai me perdoar. Brincando, né? Então, de brincadeira. Mas eu sou professor de língua portuguesa.
é Capitã Sandra, não é Capitão Sandra. Se usualmente eles usam lá no Corpo de Bombeiros pela patente e fala a palavra capitão, aí ó, é algo usual, mas nas normas da língua portuguesa é Capitã Sandra. Então a gente brincou hoje em relação a Capitã Sandra e eu falei para ele, eu vou chamá-la de Capitã Sandra. Eu destinei para o Corpo de Bombeiros R$40 mil das minhas emendas e foi tudo certinho, da emenda de 2026, que vão ser pagas, né, essas emendas de 2025, que nós fizemos a destinação no final de 25, meados de outubro, que vão ser pagas agora. E essa que ela veio agradecer aqui foi da gestão de 24. Eu nem estava aqui, tinha alguns vereadores. Então ela veio aqui agradecer a Câmara Municipal, mas nas pessoas desses vereadores, né, que fizeram esse destino trabalho lá atrás. Lá de 24, que é esse veículo, né? Se não me falha a memória, é uma caminhonete. E ela veio aqui agradecer. E deu tudo certo. E eu destinei 40 mil da minha emenda do ano passado e para eles elas vão chegar. Isso mostra o quê? Isso mostra que o Corpo de Bombeiros de Franca sabe fazer o plano de trabalho correto, o cadastramento correto. Eles, tecnicamente, pela experiência, estão habilitados a receber. Então, isso facilita para o vereador. Então, é importante que, antes dos vereadores fazerem esse destino de emenda, que eles primeiro saibam se aquela entidade para a qual ele está mandando aquele valor, primeiro se ela pode receber. Vou te dar um exemplo. Toda entidade que recebe subvenção da prefeitura, o que é a subvenção? Recebe recurso para custear mensalmente aquela gestão. Sim. Então, por exemplo, a prefeitura compra os serviços daquela entidade. Essa entidade não pode receber emenda parlamentar em forma de custeio. Ela tem que receber em forma de investimento. Precisa de comprar algum equipamento, alguma reforma, alguma coisa. Então, se destinar como custeio, ela já não recebe, porque ela já recebe subvenção. Então, dá duplicidade de origem de recurso. Sim. Então, é necessário que os vereadores fiquem atentos na hora de fazer esse destino de emenda, para que não aconteça dessas emendas não serem pagas e depois a entidade ficar frustrada, o vereador ficar frustrado e todo mundo ficar chateado. Até para a gente encerrar esse primeiro bloco, daí a importância também da cartilha que foi lançada, né? Exatamente. Essa cartilha tem que ser acompanhada. Como ela foi feita no final do ano e agora que está todo mundo pegando o jeito, vamos dizer assim, eu acredito que para o próximo ano, né, que for pagar, o ano que vem, por exemplo, as emendas do ano que vem, eu acredito que o percentual de acerto vai ser muito maior. Com certeza. Bom, no próximo bloco nós vamos falar também aqui, seguindo com o vereador Fransérgio Garcia, sobre um importante recurso destinado para a área da saúde. Daqui a pouco a gente volta em instantes. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Fique ligado! Solidariedade também salva vidas. Doe sangue. Agende seu atendimento no Núcleo de Hemoterapia de Franca pelo telefone 16 3402 5000. Compartilhe vida.
Estamos de volta com o Câmara de Repercute e hoje recebendo o presidente do Legislativo francano, o vereador Francérgio Garcia, agora para tratar de um assunto que envolveu bastante articulação política, que é o crédito adicional do Executivo para R$300 mil à Fundação Allan Kardec. Uma fundação que centenária e que presta um serviço importantíssimo na cidade, né, vereador? Exatamente. Aí mais um exemplo de uma entidade do terceiro setor. O Hospital Allan Kardec é um hospital de referência, né? Além de hospital psiquiátrico, ele também atende em várias outras frentes. Hoje, por exemplo, o CRA, o Centro de Referência do Autismo, é lá no espaço do Hospital Allan Kardec, anexo ao hospital. E toda vez que a gente, quando você fala o crédito adicional, funciona da seguinte forma: toda vez que a prefeitura ela recebe uma emenda, igual ela recebeu essa do Ricardo Salles, que vai ser destinada ao Allan Kardec, mas recebe via prefeitura, a prefeitura ela tem um orçamento anual, né, que é a LOA. Ela tem um orçamento anual e é votado pelos vereadores todo ano. Todo crédito adicional ou toda despesa extra que o executivo precisa ou receber esse crédito ou gastar em alguma outra coisa, algo que não estava na LOA, tem que ser feito um processo, um projeto, né? Mandar para a Câmara aprovar. É assim que funciona a lei. Não só no município, em outras esferas também. E aí manda esse projeto para cá, a Câmara, obviamente, todo o dinheiro vindo para a prefeitura é bem-vindo, né? Que vai ser usado na Cidade Franca. E esses 300 mil do Ricardo Salles vem contemplar a entidade do Allan Kardec para melhorias, para investimentos, né? E é um dinheiro que chega numa boa hora e vai aí atender e ajudar em várias demandas do Hospital Allan Kardec. Sem dúvida, uma fundação que tem mais de 12 mil atendimentos mês, né? São 6 mil pessoas cadastradas, um quadro enorme de profissionais trabalhando. É uma verba, como você bem ressaltou, vai ajudar e muito bastante esse trabalho, né? O Hospital Allan Kardec de Franca é um hospital de referência. É um hospital que tem uma gestão exemplar, né? É uma gestão transparente, uma gestão voltada para o bem comum, né? De utilidade pública de fato, contempla a cidade de Franca e não só de Franca. Nós sabemos que Franca recebe demandas de 22 cidades da região, que nós chamamos de região do Comã, que é da Alta Mogiana, e também recebemos demandas de cidades mineiras vizinhas, né? Muitas vezes a gente recebe demandas aqui de Biraci, de Claraval, por Franca estar mais próximo dessas cidades. Muitas dessas entidades, igual Allan Kardec, Santa Casa, recebem e acolhem esses pacientes. Então tem que reconhecer e parabenizar a gestão do Allan Kardec, que presta um excelente trabalho para o município. Bom, sem dúvida, a Fundação Allan Kardec prestando esse serviço há décadas aqui na cidade e oferecendo serviços importantíssimos à população. No próximo bloco, a gente vai voltar a falar sobre a saúde, inclusive também trazendo um importante avanço que Franca deve receber com relação à clínica do autista. A gente volta em instantes a falar desse assunto. Informativo Câmara. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Faça sua parte e colabore no combate à dengue. Não deixe água parada. Faça limpeza periódica em casa. Fique atento aos sintomas. Fique por dentro do que acontece no Legislativo e siga nossas redes sociais. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica.
E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Câmara Repercute, agora para falar sobre a Clínica Escola do Autismo. Um avanço que o senhor teve também essa brilhante ideia, foi até a cidade de Mogi das Cruzes e Franca logo deve ser beneficiada com essa clínica. Conta um pouquinho para a população que nos assiste. Esse era um sonho de campanha, né? Eu que sou da causa, né? Sou pai da Helena. E sempre que eu via a Helena nas terapias, antes mesmo de entrar para a política, nós sabemos que são terapias caras. As terapias da minha filha são custeadas pelo plano de saúde dela. Eu pago um plano de saúde que o plano paga todas as terapias. Então, e aí eu comecei a ver, a gente começa, né? A Helena está com 11 anos, e a gente começa a conviver com essas famílias, com essas mães, e ver a dificuldade que a grande maioria tem, porque que não tem, às vezes, condição de plano de saúde, que depende dessas terapias via SUS ou via prefeitura. Muitas vezes elas não têm laudo. A demanda é muito grande. Nós sabemos hoje que 1 a cada 31 crianças que nascem, 1 é autista. Então nós temos um número de autistas muito grande e nós sabemos que essas intervenções, essas terapias, elas dão maiores resultados quanto antes foi iniciada. Ali, a partir dos 2 aninhos, 3 aninhos, já tem que entrar com essas intervenções para que essa criança desenvolva cada vez mais e crie independência. E aí, vendo essa dificuldade, quando eu me propus a entrar na política, um dos meus projetos, e um dos mais importantes, era esse. Era conseguir trazer para Franca essa clínica escola que eu já tinha ouvido falar em outras cidades. E aí, quando eu entrei, quando eu venci as eleições, já rapidamente eu comecei a mobilizar condições para poder ir visitar. E aí visitei alguns lugares, fui no Centro Teia Paulista, em São Paulo, fui em Mogi das Cruzes, e a de Mogi especialmente me chamou a atenção, porque atende 500 crianças, jovens e adolescentes. Por que chama Clínica Escola do Autismo? Muitas pessoas perguntam, por que Clínica Escola? Lá é clínica e é escola? Não. Lá é um lugar de terapia, mas é em parceria com as escolas públicas e municipais e estaduais da cidade. Então, por exemplo, às vezes essa criança chega na escola, pequenininha, quem percebe é a coordenadora e a professora, muitas vezes a família não quer reconhecer, e a gente existe isso. Eu passei por isso. Quando ela é pequenininha, você vê que a criança ela tem um comportamento diferente, aí a família fala, não, é assim mesmo, fulano foi falar com 5 anos, isso. E a gente muitas vezes se agarra nisso e não quer aceitar e investigar, de medo de ter um diagnóstico, né? De falar, nossa, meu filho é autista. E muitas vezes essas crianças vão nessas escolas e as professoras que percebem o comportamento diferente e chamam os pais e aí vem esse processo de investigação. Aí essas crianças, na sua maioria, não têm condições de pagar um plano de saúde, já que elas estão na rede pública de ensino e às vezes ficam sem diagnóstico, sem laudo e sem terapias. E aí essa clínica escola, ela vem junto com o poder público, com a prefeitura, ajuda nesse processo de laudo, de investigação, e depois as crianças no contraturno escolar fazem as terapias na Clínica Escola do Autismo. Por isso chama Clínica Escola. E esse modelo lá eu gostei muito, porque lá tem muitos profissionais de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, de psicologia, ABA, que é uma terapia muito utilizada entre os psicólogos na intervenção das crianças autistas, salas multissensoriais, enfim, é um ambiente preparado para prestar essas terapias para essas crianças, jovens e adolescentes. E
Então nós temos uma demanda reprimida muito grande aqui em Franca. Pra você ter uma ideia, Mogi, que é um pouquinho maior que Franca, quando inaugurou lá 2 anos atrás, já rapidamente foi para 500 crianças e hoje tem uma fila de espera de mais de 700. Então olha o tamanho da demanda. E aqui em Franca as clínicas e as que atendem no segmento público não dão conta dessa demanda. É uma demanda reprimida muito grande. E aí eu falei, não, precisamos dessa clínica. E aí fui atrás dessa clínica escola de Mogi, fui buscar o orçamento, quanto que custou para fazer o prédio, né, quanto que foi o investimento. E é um investimento de 6 milhões de reais. Falei, eu preciso arrumar 6 milhões. Nós precisamos arrumar 6 milhões. E aí comecei a correr atrás de emendas parlamentares. Quando nós conseguimos atingir 3 milhões, eu tive mais 1 milhão da iniciativa privada, através do pastor Ivo, que é pai do atleta Estevão, idealizador do Instituto Estevão Ilha. Falou, vou te doar 1 milhão. Então nós fomos para 4 milhões. Eu falei, falta 2. E aí quando eu assumi a presidência, eu fiz um corte de enxugar gastos do orçamento da Câmara, e toda vez que você faz esse enxuga gastos do orçamento da Câmara, você devolve esse valor que você não usar, você devolve para a prefeitura. E aí eu pedi para o Alexandre, falei, vou fazer uma devolução de 10 milhões dos 40 milhões de orçamento da Câmara, nós vamos trabalhar, dar exemplo, enxugar os nossos custos, responsabilidade com o dinheiro público, e vou devolver 10 milhões para a prefeitura. Beleza? Beleza. E aí quando a gente estava nos 4 milhões, eu falei, Alexandre, já que você é um parceiro, a prefeitura é uma parceira desse projeto, porque vai ser construído no terreno que você destinou da prefeitura, vamos destinar 2 milhões desses 10 para dar os 6 e contemplar e fazer essa clínica escola. Ele topou. E aí, ele topou, nós já mandamos fazer o projeto, já está em fase de projeto, nós já temos o recurso, e assim, nós estamos muito felizes, porque é um projeto da Câmara Municipal de Franca, Prefeitura Municipal de Franca, iniciativa privada. Então nós vamos contemplar essas 500, possivelmente 450, 550, em média esse número, de pessoas que estão dentro do espectro autista. Isso vai desafogar demais a saúde e dar muito mais qualidade de vida para essas pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista na nossa cidade. Agora, vereador, esse projeto é importantíssimo, principalmente também para as mães, né? Que muitas vezes ficam sobrecarregadas, porque tem, além da demanda de trabalho, as tarefas diárias de casa, ou seja, a criança tendo mais tempo para fazer as terapias, tendo um local adequado, vai ajudar e facilitar muito a vida dessas mães. Olha só que número interessante que você acabou de falar, que muitas pessoas não sabem disso. É um número assustador. Quando uma família recebe um diagnóstico de um filho com deficiência, seja autismo, síndrome de Down ou com outra deficiência intelectual ou cognitiva, mais de 85% nos 2 primeiros anos as mães ficam sozinhas. Os pais, infelizmente, é um número muito preocupante. 85% das mães de pessoas com deficiência, 85% de mães solo. Mães que são abandonadas pelos pais. Então, é um número que preocupa muito. Então, essa mãe, além de não ter a figura do pai, essa criança, essa mãe não consegue sair para trabalhar porque tem que tomar conta do seu filho ou da sua filha. Olha a situação de vulnerabilidade que tem essas mães. Por isso, com o índice de suicídio entre essas mães é altíssimo. É assustador. O índice de suicídio de mães de pessoas com deficiência é muito alto. Porque essas mães muitas vezes não resistem à pressão, não aguentam ver o filho não ter um atendimento, não ter um suporte. Essas mães sofrem tanto que muitas se suicidam. Então, é uma questão de dignidade social. Dignidade, uma dignidade. E é bacana que dentro desse projeto da Clínica Escola, tem uma ala que chama Cuidar de Quem Cuida. Esse Cuidar de Quem Cuida é aquele momento, por exemplo, essas crianças, vou te dar um exemplo, elas vão no contraturno escolar 2 vezes por semana,
2 vezes por semana elas vão na clínica escola fazer 3 terapias por dia. Então, por exemplo, elas vão... Uma criança vai terça e quinta. Então, na terça ela tem 3 sessões. Seja uma de nutrição, a outra de terapia ocupacional, a outra de aba. Ela fica 3 horas. 3 horas, não chega a 3 horas, porque cada aula, cada intervenção, nós falamos de 50 minutos. Mas quase 3 horas. Essa mãe, muitas vezes, não tem condição financeira de levar a criança embora, voltar e buscar. E aí ela fica lá. Então nós vamos ter um espaço que chama Cuidar de Quem Cuida. Esse espaço vai cuidar dessas mães. Ali ela vai ter um ponto de apoio de internet, um sofá para ela descansar, uma sala de café, uma televisão, uma sala com ar-condicionado. Aquele momento que ela tem, aquelas poucas horas do dia que ela tem para ela. Para poder mexer no celular, na internet, pesquisar, estudar, leitura, enfim. Então nós vamos ter também essa parte que chama Cuidar de Quem Cuida, que é muito importante para as mães. E sem contar que essas mães também, a ideia é que essa clínica contemple também um apoio psicológico para essas mães. Sim. Essas mães também precisam de terapias, essa mãe também precisa de psicólogo, essa mãe também precisa de ajuda, em mais de 90% dos casos. Então, é algo que nós estamos muito felizes, né, em poder trazer para Franca, e a gente não vê a hora de poder inaugurar. Presidente, só para a gente encerrar, já tem o local, onde vai ser feito, já está tudo organizado? Nós já conversamos com o Alexandre, vai ser num terreno, onde vai ser o Instituto Estevão, que vai ter um terreno muito grande lá, que vai fazer uma concessão para o Instituto Estevão. O Instituto Estevão que vai contemplar 3.000. É um projeto de transformação, mas lá na frente nós vamos explicar em detalhes. Então, em conversa com o Alexandre, com o Ivo, uma parte desse terreno, que não vai usar tudo para o Instituto Estevão, vai ser destinado para a Clínica Escola do Autismo. A Clínica Escola do Autismo vai ser vizinha do Instituto Estevão, lá no bairro Santa Lúcia, para cima do Castelinho. Perfeito. Vereador, quero agradecer, presidente, a sua participação aqui no Câmara Repercute, te parabenizar por esse projeto importantíssimo e, claro, a gente vai voltar a tratar desse assunto em outras oportunidades. Muito obrigado mesmo pela participação. Obrigado a todos. A gente está muito feliz, numa expectativa muito grande. Espero que a gente possa falar muito sobre isso depois. Grande abraço. Assim nós encerramos o Câmara Repercute de hoje e até uma próxima.